Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho e a direção geral é do pastor Galdino Júnior. O episódio de hoje tem um oferecimento da Work Motors, que é a loja de carros que tem patrocinado aqui o nosso podcast. Mandar um abraço aqui para o nosso irmão Jefferson. Você que deseja comprar o seu veículo ou trocar, entre em contato com a Work Motors, preços muito especial e vale muito a pena você conferir. As informações vão ficar aqui no rodapé. E também nós temos o oferecimento do Christian Bank, que é um banco digital cristão. Tem todas as possibilidades e serviços de um banco 100% digital. É muito fácil você abrir a sua conta e esse banco tem contribuído com a ADSA Brasil nos trabalhos de missões e também obras sociais. Vale a pena você abrir a sua conta. É muito bom, eu tenho a minha conta no Christian Bank, tá bom? O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, é um pastor, um amigo, congrega na ADSA Brasil há muitos anos, foi líder de jovens, tem uma família muito abençoada e ele é líder ministerial da FAMADSA. Você conhece? É o Ministério da Família da ADSA Brasil. Nosso bate-papo de hoje vai ser com o querido pastor Simeão Rosa. Seja bem-vindo, meu pastor. Obrigado, pastor Fábio Filho. Uma alegria estar aqui com você e com essa equipe maravilhosa, Felipe, André, Ellen, que Deus abençoe vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre família, pessoal. Vai ser muito legal, vamos falar sobre namoro, noivado, casamento, problemas que toda família tem, né? O pastor Galdino, ele sempre comenta, existe família perfeita? Não. Né? Então a igreja também não é perfeita, porque a igreja é formada por pessoas. Mas a visão do nosso pastor presidente é cuidar, né, de todas as áreas da igreja, inclusive a família. A gente sabe que a base da sociedade, né, a família é a base da sociedade e para uma igreja crescer, a igreja se dar bem, precisa cuidar dessa área, né, da família. E a gente fala de namoro, a gente fala de noivado e com certeza casamentos. Pastor, tem muitos problemas na área familiar na igreja? Não digo que tenha muitos, né? Mas nos dias atuais é comum aparecer, né, muitos problemas, porque as dificuldades sociais, os problemas sociais influenciam também nas famílias da igreja. Embora as igrejas tenham famílias mais estruturadas, mais alicerçadas nos princípios da palavra de Deus, mas nós vivemos uma sociedade que tem muitas mudanças, né? E essas mudanças também influenciam as famílias das igrejas. E esporadicamente é preciso de ajustes, de orientação. Claro que a grande maioria caminha vitoriosa, né? Mas aparece sim muitos problemas. Eu ouvi alguns dados um tempo atrás que o número de divórcios na igreja, ele cresce a cada ano. Qual que é o motivo disso, pastor? O senhor falou que na igreja as famílias são mais estruturadas. Por que você tem um número de divórcios? Isso eu ouvi de uma advogada, né? Você tem um número de divórcio de mais cristãos do que não cristãos. É preocupante isso, muito preocupante. Infelizmente, a modernidade e a tecnologia trouxeram novas formas de tentação para os homens modernos e para as mulheres também, né? A tecnologia, por exemplo, o celular, né? Muitas informações desnecessárias ou até mesmo nocivas estão a um passo do alcance do ser humano. Está na sua mão, né? Então, aquilo que, por exemplo, antigamente você tinha que ir num determinado cinema para ver uma coisa picante, um negócio assim e tal, né? Ou para receber uma informação diferenciada nesse sentido, hoje não. Você busca no celular e imediatamente está lá. E nos grupos sociais, você não pede, mas os camaradas mandam, os colegas de empresa mandam, entendeu? Você não quer aquilo, mas termina vindo. né? E o que você vai fazer? Brigar com todo mundo? Sair do grupo? Às vezes você trabalha, depende daquele grupo para sobreviver, é parte do seu trabalho, e os camaradas aproveitam para mandar o lixo cultural,
né? E isso é aquele versículo que a palavra de Deus diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, nada se me pegará. Ou seja, se o cristão, ou o indivíduo, a pessoa, começar a olhar coisas nocivas, coisas más, né? Principalmente a questão da imoralidade, que é lançado hoje nas redes sociais assim, a rodo, né? Isso vai trazer prejuízo, né? Principalmente a questão da pornografia, que é uma doença, é um vício. Não faz diferença nenhuma a pessoa ser viciada em cocaína, heroína, LSD, crack ou pornografia. É um vício e vai trazer consequências graves, né? A destruição da família, a destruição do patrimônio empresarial, se o cara tiver, entendeu? A destruição dos filhos, né? A perda como que se diz? Do respeito da família. E vai ter uma overdose, assim como tem a overdose da cocaína, da heroína e tal, a pornografia também tem uma overdose, que no caso aí é o suicídio. As pessoas não sabem, quando iniciam a vida de uso desse material, né, ruim, esse lixo cultural, eles não sabem que no final pode custar a própria vida, né? Então é uma coisa que tem preocupado bastante e tem atingido, inclusive, pessoas da igreja, né? Isso é um problema muito sério. É claro, tem muita gente escrevendo livros, pastores pregando, ensinando, orientando. Isso ajuda muito, mas o problema está aí, é social e a gente tem que enfrentá-lo. E aí a igreja, a ADSA Brasil, tem esse ministério de família. E para quem não sabe, o senhor faz atendimento, né, para casais. Como é que funciona essa questão do atendimento? Um casal que está com um problema na igreja. Qualquer pessoa do ministério pode procurar o senhor, ou o senhor cuida dos casais da matriz e em cada campo tem um casal específico? Como é que funciona esse atendimento? Normalmente, o atendimento ele é feito, em primeiro lugar, pelo pastor da igreja local. No nosso caso, o pastor Galdino é o presidente e o pastor Marcelo Cerqueira é o pastor da igreja local. Então, o primeiro atendimento é feito pelo pastor Marcelo, né? Ele faz uma avaliação e quando se trata de questão conjugal, dentro dessa área relacionada à família, ele encaminha para mim. Porque em muitos casos ele mesmo já direciona, resolve, orienta e tem tido bom resultado. E o que eu recebo, eu vou trabalhar com essas pessoas que eu recebo. Raramente alguém me procura diretamente. Um caso ou outro, né, a pessoa me procura diretamente, ou a mim ou a minha esposa. A maioria das vezes são encaminhadas pelo pastor da igreja, como sempre foi. O senhor falou muito bem do pastor Marcelo, que é o nosso pastor local. Ele tem um trabalho muito forte, né, que é a Quinta do Sobrenatural. E ele faz os atendimentos, mas o pastor Marcelo ele vai sempre direcionar para o espiritual, porque Sim. é a área dele. A área do senhor é a família. Sim. Todo problema no casamento é espiritual ou tem problema que o senhor fala, não, essa aqui o pastor Marcelo não vai conseguir direcionar. Tem que ter o atendimento do pastor da família. Eu acredito o seguinte, o pastor é gabaritado e capacitado para atender qualquer caso, né? Mas o atendimento familiar, ele demanda muito tempo. Muito tempo. Porque, veja só, às vezes é necessário 6, 7, 8 reuniões, entendeu? E meses vão passar. E você atendendo aquele mesmo casal, né? Vai curar aquelas feridas, reorientar, redirecionar, né? Isso sobrecarrega um pastor que já tem tantas atividades, já tem tanta tarefa, né? Já tem um peso de responsabilidade enorme, gigantesca, né? Como o pastor Galdino, o pastor Cerqueira, o pastor Marcelo. Então, sobrecarrega. Não dá. Fica, como que se diz? Pesado, né? Então, o tratamento com famílias não é resolvido numa única sessão. Eu já digo logo de primeira vez, olha, nós vamos fazer uma anamnese, fazer uma avaliação e vamos descobrir todos os pontos críticos, quais são as áreas que estão precisando de ajuda, né? E vamos descobrir na esfera moral, na esfera espiritual, esfera social, na questão médica, uma série de fatores. Vamos avaliar e ver tudo o que precisa. E nós vamos tentar cuidar disso gradativamente, resolvendo área por área, até que aquela família esteja pronta para caminhar sozinha.
entendeu? E isso é muito difícil para um pastor fazer, se ele já tem uma enorme gama de responsabilidades, né? Não que ele não tenha capacidade e não seja apto para isso, claro que é, mas é uma demanda muito grande, é um esforço muito grande, e a gente faz esse trabalho de apoio. É legal falar sobre isso, porque às vezes um casal está passando por algum problema, e aí ele já frequenta a igreja, ele já participa do culto, ele já ora, ele já ouve a palavra, mas às vezes não é só isso, não é o suficiente, né? Precisa ter um acompanhamento, ou Sim. seja, não é só a oração que Sim. vai resolver em determinados momentos. Eu acredito que em alguns momentos, sim, a oração ela é poderosa, Sim. né? Deus ouve, Deus Sim. responde a oração, mas existe coisas que não é a oração, é a ação, né? É mudança. Ação. Né? Ação. A palavra já diz, orar, ação. Então você ora pro lado espiritual, mas você precisa agir também, né? E precisa conhecer o remédio para aquele problema. Entende? Então, para cada tipo de crise e de problema, vai ter aí a necessidade de um tipo de remédio. Você tem que saber o remédio bíblico para aquela situação, né? E depois ir aumentando a dose até que a pessoa seja curada, né? E isso demanda tempo, isso demanda muito tempo. A oração é fundamental. Todos os casais que eu atendo, eu sempre digo, não deixe de frequentar a quinta do sobrenatural, porque eu sei que ali há uma ação de Deus muito forte. Sim. E quando é uma questão de dependência, de vício, de demônio, de ação maléfica, aquele culto é uma bênção para essas pessoas. Agora, às vezes é necessário orientação específica sobre um determinado assunto, sobre uma determinada área, né? E também a formação do caráter cristão. A formação do caráter cristão, ela é feita através da orientação da palavra de Deus, né? E tem que pressionar. Por que vem o nome de imprensa? Porque imprime. A imprensa antigamente era uma prensa que marcava a folha e deixava escrita, né? E a formação do caráter também é impressa. O caráter é impresso, né? E como é que é impresso? Usando a palavra de Deus, né? Reprimindo aquilo que é errado e incentivando aquilo que é correto. A pessoa tem que mudar. Conversão, mudar de rumo, mudar de direção para que mude aquela situação. Sem isso, é impossível haver mudanças. Nós estávamos falando fora do ar sobre a importância da esposa acompanhar o marido, o obreiro, né? Nós estávamos falando sobre isso, e vice-versa também, né? A gente sabe que tem muitas mulheres também que são mais dedicadas na obra ou tem um chamado específico que às vezes não é o do marido, então o marido precisa acompanhar a esposa e tal. E até a gente conversando, eu falei assim, olha, eu não faço nenhum tipo de trabalho na igreja se a minha esposa, a Kelly, não estiver envolvida, né? Porque ela é 50% do meu ministério. Existe essa dificuldade na igreja, nos casamentos? Tem isso, esse negócio da esposa que não acompanha o marido, ou o marido não acompanha a esposa. Isso acaba influenciando, não só ministerialmente, mas dentro do casamento? Sim. Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo pela decisão de estar trabalhando em conjunto com a sua esposa. Eu também não atendo sozinho, né? Porque o atendimento, você entra direto, em profundidade nos problemas das pessoas, né? E você estando sozinho com uma pessoa desconhecida numa sala, né? Se aquela pessoa inventar uma calúnia, entendeu? Você está encrencado, porque hoje em dia a mídia vai dar mais valor à denúncia, sim, ainda que seja falsa, né? Ainda que seja caluniosa, do que na palavra do pastor. Infelizmente, eles têm muitos motivos para isso, né? Mas é porque também, quando você está aconselhando, às vezes, algumas vezes, não basta a experiência de tempo de aconselhamento, não basta o conhecimento bíblico, né, que você adquiriu no decorrer dos anos, né? É preciso que haja uma revelação, às vezes, do Espírito Santo do que é que aquela pessoa está enfrentando. Principalmente em casos de traumas, quando a pessoa sofre abuso sexual na infância. Às vezes é um trauma que a pessoa não quer falar para ninguém, às vezes nunca falou para ninguém. E você não tem como achar o fio, a ponta do novelo. Se Deus
não deram uma revelação, não te deram uma direção para que você diga, olha, aconteceu isso com você. Então, às vezes, já houve casos que nós estávamos atendendo e Deus mostrou para minha esposa, porque Deus deu dons a ela, eu também tenho, pela misericórdia de Deus, não que eu mereça, mas às vezes Deus me mostra as coisas também, né? Então, é necessário que você esteja dependente de Deus, porque nem sempre a experiência e o conhecimento empírico vai resolver o problema. Há pessoas que não vão tocar no assunto. E como é que você vai resolver? Você depende de Deus para ajudar aquela família, né? O senhor acha que a mulher ela tem uma visão diferenciada das coisas? Porque assim, muitas vezes, pessoas, coisas, a Kelly olhava assim certas situações e falava assim, ó, toma cuidado com fulano, toma cuidado com fulano. Eu, não, coisa da sua cabeça, não, você tá exagerando, não, isso é coisa de mulher implica com tudo. E no final, não é, eu não avisei, eu não falei, olha que eu te avisei e tal, acabou tendo razão. E o senhor acha que a mulher tem uma visão espiritual para certas coisas? Não só espiritual, é natural da mulher aquele famoso sexto sentido, né? Você estuda, prepara, investiga, planeja e a mulher bate o olho e diz, olha, isso não vai dar certo. Parece que é uma praga, né? E vai lá e você cisma e bate a cabeça mesmo. A mulher tem essa percepção extrasensorial, que eu não sei de onde vem. Mas no caso da mulher cristã, né? Toda mulher, na verdade, enxerga diferente do homem. A visão do homem é uma visão voltada para o geral, né? O homem vê as coisas de uma maneira. A mulher é voltada para o particular, para as particularidades. Então, muita coisa que nós, como homens, não enxergamos, as mulheres enxergam, né? Você vai comprar uma casa, hipótese, né? Você vai olhar essa casa, você vê a estrutura, você vê se não está rachada, se tem boa cobertura, se está num lugar seguro e tudo mais. Essa é a visão geral do homem. Preocupação com a segurança, com a família e tal. Mas a mulher não vai ver isso. A mulher vai ver aqueles detalhes que normalmente o homem não enxerga, né? A mulher vai ver se tem janela pro lado do sol. A mulher vai ver aqui. Recentemente eu passei por isso, viu? A mulher vai ver a que distância está a escola das crianças, entende? A padaria mais próxima, coisas, detalhes que uma mulher normalmente enxerga. Ela vê esses detalhes que o homem não enxerga. Então a visão da mulher é voltada para o particular. Quando nós homens decidimos as coisas sozinhos, nós podemos cometer um erro crasso e deixar ela muito nervosa, com toda a razão. Você imagina, eu compro uma casa e depois, sei lá, levo minha mulher para ver, ela vai morar lá e a casa não é nada daquilo que ela queria. Como é que fica? É uma situação complicada. A preocupação daquele era a seguinte, eu preocupado com a garagem, preocupado com os quartos, preocupado com a varanda, preocupado com o espaço gourmet, tudo. A preocupação dela era só uma, né? A casa é escura, assim, bate sol na casa, eu não quero casa escura. A preocupação é essa. Tem algum mercado próximo? Se não tiver, eu não quero. Os detalhes, mas Deus fez isso propositalmente. Eu falava assim, mas tem tanta coisa que... Era exatamente o que o senhor falou, a visão da mulher é essa, né? Mas Deus fez isso propositalmente. Para quê? Para que ambos, cada um tenha a sua visão e discutam no bom sentido, né? E ambos escolham e façam a melhor escolha, né? Se o homem escolhe sozinho, ele vai ter problema. Se a mulher escolhe sozinha, ela vai ter problema. Agora, quando os dois escolhem juntos, eles vão ver todos os pontos, vão avaliar todas as nuances e vão poder tomar a melhor decisão, né? Por isso que a Bíblia diz que não serão mais só, né? Dois, mas serão uma só carne, quer dizer, uma visão única, geral, com todos os detalhes. Vai acertar. Eu já realizei alguns casamentos e eu falo que é 50-50, né? O homem não pode entrar num casamento 70% e a mulher 30%. Não, porque senão sempre vai sobressair a vontade dele. Então 50-50 é o seguinte, nem eu nem você tem razão. Vamos entrar aqui no meu termo. Eu acho que é isso, uma só carne, né? Os dois decidirem junto. Claro que dentro do relacionamento cada um tem seu papel, né, de cada área. Isso perfil, é bom. Eu acho que seu perfil. Eu acho que muitos relacionamentos, eles acabam entrando em conflito porque o homem não sabe ou não quer assumir o lugar dele
como homem ou a mulher não quer assumir o lugar dela como mulher. E às vezes acontece ao inverso. A mulher quer ser o homem no relacionamento e o homem quer ser a mulher no relacionamento. Esse é um dos motivos de briga, de confusão em relacionamento? A grande maioria dos motivos são esses. Esses que você acabou de citar. A grande maioria dos casais, mesmo os cristãos, porque os não cristãos a gente já sabe que não tem esse conhecimento, mas dentro das igrejas, a grande maioria deles não sabem qual é o papel deles dentro do casamento. Os homens não sabem o que é que deve ser, como ele deve ser, como o marido deve ser, o que é que Deus exige de um marido. E do outro lado, as mulheres não sabem o que é que Deus exige de uma esposa. Eles não conhecem, isso é 90%, eu estou chutando assim alto, mas é mais de 80%. Eles desconhecem completamente. Raramente, no questionário que eu faço essa pergunta no final, raramente um casal responde certo. Eles não sabem. Eles não sabem o que é que eles têm que fazer como marido. Qual é o papel deles? Mas aí, pastor... E a mulher não sabe qual é o papel dela. Se não sabe, a Bíblia diz, meu povo erra por não ter conhecimento. Exatamente. Mas aí eu vou ter que culpar, né? Vamos culpar, achar meios de culpar alguém. A igreja não é culpada por isso? Porque se são pessoas da igreja, então qual foi a orientação? A culpa é dos pais que não orientaram, da igreja que não orientaram, ou eles que não procuraram ajuda? Porque o que o senhor falou, se for um casal que não é cristão, eles não têm esse tipo de ensinamento. Mas ali na igreja, normalmente nas igrejas, pelo menos na ADSA Brasil, tem um ensinamento ali de casal. Os departamentos de jovens normalmente se preocupam em realizar palestra para noivos, palestra de namoro, noivado, casamento, tal. Ou isso não existe mais nas igrejas, ou está em falta? Porque a gente falou aqui no início do podcast que o número de cristãos separando cresce. São muitos. Onde está o erro aí? Eu penso, não posso julgar, porque é muito, muito sério isso, né? Eu penso o seguinte, o assunto família, ele é pouco ministrado na sua essência, nas igrejas todas. O ponto que isso é mais tocado, mais ensinado, são as escolas dominicais. E a frequência nas escolas dominicais são pequeníssimas, né? Igrejas enormes, mas a escola dominical é pequenina, entendeu? E a formação do caráter cristão está na escola bíblica dominical. Então, eu acredito que você também, Sim. Nós tivemos um longo tempo de cristianismo, de jovem, dentro da escola dominical. Grande parte do nosso conhecimento veio da escola dominical, mas hoje a escola dominical é pouco frequentada por jovens, por adolescentes, não vai ninguém. E na maioria das igrejas é assim. Né? Às vezes não tem nem classe. Não tem nem classe. Então o que acontece? E esse assunto não é um assunto que vai para... como que se diz? É um pouco pesado às vezes para bater nesse assunto. Nosso pastor tem falado várias vezes. Mas isso é muito pesado às vezes para o culto de domingo, que são assuntos específicos, orientações específicas para um grupo específico, compreende? Né? Então, eu penso que estamos em falhas, sim. Estamos em falhas, entendeu? E precisaria reaver a questão ensino, a questão volta à escola dominical, né? A formação do caráter cristão, né? Porque, infelizmente, as pessoas estão perdendo o conhecimento, não sabem mais qual é o seu papel. Para se ter uma ideia, há um tempo atrás, um moço me procurou e disse, olha, eu estou pensando, estou gostando de tal garota, né? Numa outra igreja que eu era líder de jovem. E aí eu falei, que legal, bacana, gostei, e aí, como que é? Não, nós estamos pensando em assumir um compromisso sério e tal e tal. Eu falei, legal. E aí, você trabalha de quê? Você pretende casar, namorar? Sim, claro. E você trabalha de quê? Eu falei, não, eu não trabalho. Eu falei, como assim? Sou influencer. Eu não trabalho. Eu falei, o que você faz na vida? Eu sou músico, eu estudo 6 a 8 horas por dia de música. Eu falei,
E aí, o que ela pensa disso? Não, ela ganha muito bem. Ela tem um salário muito Olha que bom. maravilha, hein? E ela diz que não se incomoda de sustentar a casa e tal. Eu falei, filho, não vai funcionar. Você é bonitão e tal, elegante e tal. Ela está impressionada com você, ela está apaixonada por você. Mas acontece o seguinte, isso não é o papel dela. Ela vai cansar logo, né? Então, não é só nos jovens, né? Entre os casados também, os princípios cristãos estão sendo esquecidos, né? Eu disse para ele, filho, a Bíblia diz, comerás o suor do teu rosto. Você tem que pôr o alimento, você é o supridor. Ela vai cansar, se ela fizer, ele vai cansar em pouco tempo. Então, você vê que, mesmo nos nossos jovens, há um despreparo muito grande de formação cristã. Eles não sabem o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, eles não sabem. E você vê que o curso para Nubentes, que é formação para casamentos, entendeu? Não vem ninguém. Eles fogem. Não querem saber. Eu sei que acontece o seguinte, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós iniciamos um trabalho com casais, palestra nas igrejas. Não vinha ninguém. Meu Deus, por que é que esse povo não vem? Por que essa gente não vem? Por que os casais não vêm? Eles tinham medo. Eles achavam que iam, depois do estudo, iam ser excluídos, iam ser suspensos. Porque havia uma prática antiga, não sei como, eu nunca participei, graças a Deus, mas que tinha, sei lá, quando falava encontro de casais, reunião de casais, depois da reunião era uma lista enorme de gente disciplinada e tal. Então, porque era um tal pode e não pode, era uma lista de proibições, né? E de caça, como diz o povo lá fora, caça às bruxas, né? Uhum. Então, hoje a juventude evangélica ainda tem essa visão tacanha, entendeu? Eles pensam a mesma coisa, eu não vou, porque lá vai ter um monte de proibição e vão me proibir de ser feliz. E não é essa a verdade, né? Entendeu? Eu fiz o casamento de um casal de um médico e uma psicóloga. Eles casaram, uma festa linda, numa chácara aqui na Mariporã, um lugar cinematográfico, né? E o médico ortopedista, né? E eu falei para ele, olha, ele queria que eu fizesse o casamento dele. Eu falei, eu só faço casamento de quem participa do cursinho de noivos. E eu pensei que ele ia falar, não, mas eu não preciso, né? Eu sou médico. Uhum. E ele veio com a noiva, ela é psicóloga, dona de uma escola, e ele é médico ortopedista, dono de uma clínica. E aí depois que participaram do cursinho, ele falou, pastor, eu nunca imaginei que eu ia aprender tanto e que eu não sabia de todas essas coisas. Eu gostaria mais de estar perto do Senhor, eu queria acompanhar o Senhor nesse projeto. Ele ficou num outro ministério que eu vim para cá e tal, ele ficou lá num outro lugar trabalhando. Mas o que mostra isso? Que o jovem, às vezes, é preconceituoso. Ele acha que sabe tudo, mas ele sabe a maneira do mundo. Da Bíblia não conhece, né? Então, não podemos basear nas coisas seculares. São importantes. Vão ensinar coisas para nós, sim, mas como cristãos nós temos que aprender da palavra de Deus. E muita gente não sabe. O senhor falou da escola dominical. Eu conheci o pastor Simeão através da escola dominical, sabia disso? É mesmo? Um professor lá do Santa Cecília, na época, ele falava muito do senhor, né? Pastor Simeão, o senhor era professor de teologia dele e tal, eu, pastor Simeão. E minha mãe já tinha falado que o senhor chegou a ser líder da mocidade, né? Na época dela, da Juadsa. Foi uns 10 anos, mais ou menos. Líder da Juadsa. E ela falava, tal, pastor Simeão, até que um dia o senhor foi pregar lá em Santo Amaro, eu tive o prazer de conhecer, pastor Eliselma também, essa família querida. As duas filhas também, né? A Elisa, que foi uma das regentes nossa lá da Juadsa Matriz. No também congresso... instituiu o Ministério da Dança aqui na Ásia, que não existia, exatamente. Né? No Congresso Cheios da Graça, né? Na época, foi no Congresso Cheios da Graça. Você liderava esse grupo. Exatamente. Tinha o grupo de coreografia, aí ela e a Kelly sentaram ali e falaram, vamos criar um grupo, não de coreografia, mas não era nem Adsa Dance, era outro nome na época, né? E elas iniciaram ali esse projeto e hoje, até hoje, existe. Continua na Adsa. Ela foi. A Elisa foi
regente também. A Kelly colocou ela como líder da dança, e ela também foi a nossa professora, não, mas mentora da Igreja Viva, da Juatz. É ela que mesmo? dava a Igreja Viva. Me lembro disso. Eu lembro que Eles eram muito dedicados. muito dedicado. Só um adendo aqui, eu não sei se a Ellen tá aqui, ela lembra, quando a gente fazia campa dentro lá na igreja, dava umas 4 horas da manhã, a gente fazia sempre uma live, depois comia, aí fazia brincadeira, dava umas 4 horas da manhã, a gente ia dormir, né, cochilar. Aí a gente falava assim: Elisa, conta uma história pra gente. Né, você lembra disso? E ela contava a história e a gente dormia, né? Muito legal. Uma família muito abençoada. Mas como é que o senhor conheceu a pastora Eliselma? Conta pra gente. Olha, eu casei por indicação, você acredita? Sério? Não foi arranjado ou não? Foi arranjado. Foi arranjado. Eu estava namorando uma garota, e essa garota crente, era uma menina legal, não tinha problema nenhum. Mas ela não era uma pessoa que eu sentia que ia ser ajuda no ministério, né? Eu tinha uma vocação, a chamada de Deus. Falei, eu não posso casar com qualquer pessoa. Eu tenho que casar com uma menina que seja crente, que tenha uma proposta de ajudadora no ministério, né? E um dia, meu pastor, que já está na eternidade, pastor Rui Felipe, disse: você conhece aquela menina, filha do presbítero Milton, lá do Novo Santo Amaro? Aquela menina é crente, viu? A menina é talhada para ser a esposa de obreiro. Eu falei, é mesmo? Mas eu não conhecia ela, né? Um dia ela veio com o pai e com o irmão no Jardim Ibirapuera, e o pai dela pregou, e ela contou um testemunho, né, muito lindo, e cantou um hino que ela tinha composto. Eu falei, uau! Ela canta ainda. E é uma menina crente de verdade. Aí, mas ela era muito jovenzinha, né? E eu falei assim, não vai dar certo, né? Eu tinha 25, ela tinha 15, eu falei, não dá certo isso. Ela é muito infantil, né? Mas depois de 2 anos e pouco, ela já tinha mudado a postura, já era uma moça, né? E a mulher, ela se desenvolve mais rápido. Rápido. Eu acho que quando o homem... Normalmente o homem é mais velho do que a mulher, né? E aí eu falei com ela, né? Eu falei, olha, vamos namorar e tal, né? E aí ela aceitou, fui na casa dela, falei com o pai dela, deu tudo certo. Houve um período que a gente esteve assim em dúvida, né? E eu falei, olha, nós vamos conversar com o pastor. Porque tem 2 coisas na nossa vida que a gente sempre observou, ela e eu, né? Primeiro, se nosso pai e nossa mãe não abençoasse, a gente não casava. Se eles fossem contrários. E segundo, isso baseado em vós filhos sede obedientes aos vossos pais, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E segundo, se o nosso pastor também dissesse não concordasse, também não casaríamos. Nós sempre prezamos muito a opinião do pastor, porque o bispo, o pastor, é aquele que está no lugar mais alto, né? O próprio nome bispo, bispo significa aquele que está no lugar mais elevado, né? Então, ele enxerga melhor, ele sabe, uma visão ampla, né? Hoje em dia, ninguém vai perguntar para o pastor, eu estou gostando daquele menino, daquela menina, será que o senhor acha que vai dar certo? E eu vou falar uma coisa para o senhor. Raramente alguém faz isso. E muitos relacionamentos depois, as pessoas se frustram porque não procuraram uma orientação do líder, do pastor, né, de alguém ali para orientar. Sim, e o pastor disse amém, né? Era até outro pastor. E a gente caminhou para frente, nos casamos. E uma coisa que eu fiz no meu casamento foi, eu peguei uma cadeira ali na sede antiga da São Leônidas e peguei um convite meu. Ninguém sabe, eu tenho convite até hoje. Foi 30 e tantos anos, tá guardado em casa. Tá amarelo. E eu peguei o convite de casamento e preguei numa cadeira no púlpito. Escrito aqui, Senhor Jesus, nosso convidado especial. Amém. E aquela cadeira ficou vazia, aparentemente. Mas era o nosso convidado especial. No dia do casamento? No dia, na cerimônia do casamento. Tinha fez lá. O casamento do senhor? Fez o pastor Firmo e o pastor Rui Felipe, meu pastor. Não. Os 2 fizeram. Né? O senhor falou da idade, né, da pastora Eliselma e a sua. Eu falei, normalmente o homem... Eu sou 10 anos mais velho que ela. Isso influencia no relacionamento? Olha,
Segundo os pesquisadores, não tenho tanta certeza, nós vivemos em ciclos de 7. 7 em 7 anos nós mudamos completamente de cabeça, de mentalidade. Então, 7 Eu anos. gosto do 7 também. Primário, 14 anos, adolescência, 21, maioridade, e vai indo por aí afora. 28, idade da razão, 35 e vai caminhando, né? Então, por exemplo, quando você está dentro, o ideal seria estar dentro da mesma faixa etária, né? O homem um pouco mais velho. Você estando numa faixa etária adiantada, não é tanto problema, né? Mas quando passa 2 ou 3, aí já começa a ter problema. Por quê? Lá na frente, né, as diferenças vão ser grandes, né? Por exemplo, um homem mais maduro, mais de idade mais avançada, por exemplo, final de semana, ele quer ficar em casa, vendo jornal, vendo outra coisa. E o que uma mulher mais jovem talvez queira? Ir para o shopping, né? Entendeu? Ou vice-versa, ao contrário, né? Então, as diferenças vão aparecer, não só no âmbito biológico, quanto no âmbito mental, no âmbito social, a escolha de amigos e tudo mais. Então, tudo isso influencia. É claro que isso não é a regra geral, toda regra tem exceção. Há casais que se casam com 16, 17, 18 anos de diferença e vivem bem para o resto da vida. Isso não é o problema, porque às vezes a outra pessoa, embora tenha menor idade, tem uma maturidade maior, é uma pessoa mais madura, amadureceu melhor, então não vai haver conflitos, entende? Isso tanto se a mulher for mais velha do que o rapaz, se a diferença desses 10 anos ou 7 anos for da mulher, influencia mais ou não? Ela tem que ter cuidado, pode ser, porque o amor não vê idade, né? O amor vê a pessoa. Eu penso que se houver a mulher mais idosa não, mas tenha mais idade que o homem, é perfeitamente possível conviver. Agora, essa mulher mais experiente, com mais idade, ela vai ter que aprender a respeitar esse homem com menos idade como líder sobre ela. Porque o homem foi chamado para liderar, né? O que é liderar? Liderar não é dar ordem, como muita gente pensa. Por isso que tem muitas brigas, porque o cara casa pensando que vai mandar na mulher, né? Não, faz isso, agora faz aquilo. Não é isso. A Bíblia diz que a palavra liderar é uma palavra originária do hebraico manhig. Esse man, a raiz da palavra significa maná, é a origem do maná. Quer dizer, proteger, suprir e orientar. Essa é a finalidade do líder. Se o líder não protege, não supre e não orienta, ele pode ser tudo, menos o cabeça, o líder. Então, a mulher terá que entender isso. Que o homem pode ser mais jovem, mas ela vai aceitá-lo como liderança sobre a sua vida. Senão, não vai dar certo. E a gente falando sobre casamento, o que o senhor acha de pessoas cristãs? Não vou falar de casamento, né? Vamos falar de namoro. A pessoa que decide namorar com uma pessoa que não é cristã, que não é evangélica. Tá lá a menina, a moça ou a mulher, né? Que a gente tem muitas mulheres já maduras, solteiras na igreja. Às vezes tá ali muitos anos ali solteira, não conseguiu arrumar ninguém ali da igreja. E aí vê alguém no trabalho, um rapaz no trabalho ou na faculdade, e se interessa por ele, mas fala assim, ele é uma boa pessoa, mas não é crente. Tem algum problema nisso, pastor? Olha, se ela conseguir conquistá-lo para Cristo, acho que é o primeiro passo. E depois iniciar o relacionamento. Agora, iniciar o relacionamento sem que ele tenha se decidido a Cristo, a Bíblia é clara que é julgo desigual, entendeu? Vai dar problema, porque se ele continua não sendo cristão e tem outra fé religiosa, ou não tem fé nenhuma, entendeu? Lá na frente, isso vai prejudicar a educação dos filhos. Ela vai querer levá-lo para a igreja cristã, evangélica, com ensinamento, com orientação, e ele vai querer ir para outro lugar, entende? E ela não vai ter força, por quê? Porque ela casou com aquele rapaz assim, ou vice-versa, ele casou com ela assim, entende? Vai dar problema. E o que a Bíblia diz? Que não se pode semear dois tipos de semente dentro do mesmo terreno. Antigamente era proibido no Velho Testamento. Por que razão? Porque 2 sementes no mesmo terreno
inutiliza a terra, esteriliza a terra. E a mesma coisa, se o pai tem uma semente, a mãe outra semente, cada um puxando para um lado, o filho não vai esterilizar a mente do filho. Ele não vai obedecer nem o pai e nem a mãe, ele vai achar o caminho que ele achar conveniente. E pode ser errado isso, entende? Então, a dupla semeadura, né, se não há concordância, vai dificultar na educação da criança. Agora, se o pai diz é isso, e a mãe diz é isso, então forma uma estrada, um caminho para aquelas crianças, para aquela família, para aqueles filhos caminharem naquela direção. Está orientado. Agora, se um diz é para cá, outro diz é para lá, a Bíblia diz que a casa dividida não subsiste, vai ser destruída. Entende? Então, quem opta por assumir um relacionamento com uma pessoa anticristã, se ela é cristã, é a mesma coisa que o sujeito ir lá na loja de concerto de televisão, ver a televisão bonita, pegar a televisão e falar, eu quero essa daqui, eu vou levar para casa, né? E aí o dono da loja fala assim, olha, essa ainda não acabou o concerto, ainda está com um problema. Aí ele fala assim, não, mas eu quero levar, eu gostei dessa daí, essa que eu quero, pode embrulhar para mim que eu vou levar. Aí vai chegar em casa e o negócio não vai funcionar. E aí, a importância também sobre esse assunto é na criação dos filhos, né? O senhor falou. O filho vai seguir o quê? O ensinamento da mãe, o ensinamento do pai, relacionado ao mundo espiritual, né? Sim, no mundo espiritual. Na vida secular ele vai ser o que ele quiser. Sim. Mas no mundo espiritual vai ficar dividido, não subsiste. Será destruído. A probabilidade dele ser destruído, dele se perder nesse caminho, porque cada um puxa para um lado. Entende? Né? Então, é uma coisa perigosa se o pai puxa para uma área e a mãe para o outro. Né? É preciso que haja unidade. Unidade é fundamental. Eu desaconselho, né? Se alguém namora uma pessoa fora da sua religião, né? Tem que pensar duas vezes. Se é cristão, né? Se é cristão, tem que pensar duas vezes. Né? Agora, se já iniciou, ore a Deus para que ele se converta, né? Ou ela se converta, né? Porque é difícil. É difícil. Nós estávamos falando no início do podcast sobre o número de separação, né, entre os cristãos. Agora, a gente vê um grande problema, como é difícil lidar com grandes problemas quando os dois têm a mesma fé. No caso, os dois estão indo para a igreja, estão orando, buscando a Deus, com uma orientação. Nesse caso, se a pessoa não é nem crente e o casal está passando por problemas, e aí a mulher ou o homem que for cristão vai procurar uma orientação do pastor ou do líder de casais, aquele que não é crente não vai querer ouvir, né? Não vai querer ouvir. Não é a fé dele, ele não acredita naquilo. Se casar com um ateu, o cara não acredita na Bíblia, ele vai se interessar por isso, né? Então tem que enxergar lá na frente. Tem que enxergar na frente, tem que olhar para frente. Às vezes olha só o hoje, né? O agora e lá na frente. Esse é um perigo, né? A questão da visão. A visão, ela tem que ser para o futuro, né? Antes de se casar, você está namorando, tem que conversar sobre tudo. Sobre educação de filhos, sobre estrutura do lar. Eu estava falando aqui que quando me casei, eu e minha esposa decidimos uma coisa. Nós recebemos uma informação do livro da doutora Mary Wynn, uma psicóloga americana, que escreveu, como chama o livro? A Droga de Ligar. Que fala sobre a influência da televisão na vida das crianças. O bloqueio que ela faz no hemisfério esquerdo, quando a criança vê muito vídeo, muita imagem produzida pronta, vai atrofiar o hemisfério esquerdo do cérebro infantil. E ela vai ter dificuldade de aprendizado, né? Muito forte. Então, essa é uma médica, uma psicóloga que fez uma pesquisa e escreveu esse livro, né? Então, hoje nós estamos tendo problema. Crianças pequenas que pegam celular, o pai e a mãe dá celular, notebook, sei lá o quê. Crianças que estão com problemas. Crianças viciadas, né? Precisando tomar medicação e sei lá o quê, entendeu? Então, a mente da criança não foi feita para esse tipo de coisa,
né? Então, o que acontece? A criança se acostuma com tudo pronto, que é o chamado enlatado. Ela não tem que pensar, já está tudo produzido. E quando ela vai estudar, ela vai ter que raciocinar, ela vai ter que pensar, ela vai ter que remoer aquilo, e ela não quer pensar. Você vê o nível de escrita, de redação desses alunos atuais, é 4, 5 linhas, os caras não escrevem 10 linhas, não escrevem 20 linhas, os caras não conseguem escrever uma redação de 20 linhas. Por quê? Porque a mente está atrofiada, os caras não querem pensar. Não quer aprender matemática, não quer aprender nada. Por quê? Porque o cérebro está atrofiado. O consumo de horas e horas de televisão, né? Você vê os grandes líderes, os comandantes, os chefes que mandam na mídia, diretores grandes de televisão, por que esses camaradas não deixam os filhos assistir mais do que 2 horas de televisão? Você já percebeu isso? Vê os grandes diretores de televisão, eles não deixam os filhos dele assistir televisão mais do que 2 horas, escolhe o programa. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem do poder de massificação e de destruição que vai causar nas crianças. Agora, a grande massa não tem essa informação. Então, consome tudo e o prejuízo vai vir depois. Entende? Aquele médico americano que ganhou o prêmio Nobel, foi um dos assessores do presidente anterior. Aquele médico, esqueci o nome dele, me fugiu a memória agora. Ele é um cardiologista, o cara que fez a separação das siamesas. Você assistiu aquele filme dele? Acho que Mãos Milagrosas, uma coisa assim? Não lembro. Então, e ele fala sobre isso. Ele fala, olha, você assistir televisão é a mesma coisa que você imaginar que você vai ficar forte vendo Schwarzenegger fazer exercício na televisão. Não vai, entende? Então, né, o que acontece? Eu fiz uma proposta com eles. Durante 10 anos, nós não vamos ter televisão. Para que nossos filhos não sejam massificados. Para que o hemisfério esquerdo não seja prejudicado e que eles sejam hábeis e tenham criatividade e imaginação. Quanto menos você for massificado pela mídia, principalmente a televisão, né, e hoje a internet, maior vai ser a sua capacidade de criatividade e de imaginação. Entende? E quanto mais você for massificado, menor será sua capacidade de criatividade e criação. Então, nós fizemos isso. Nós não deixamos nossos filhos, quando ficaram adolescentes, compramos TV, compramos outras coisas e tal, né? Para que eles se aplicassem à leitura, para que eles se aplicassem, estudassem inglês, aprendessem outra língua e tal, né? E foi um bom resultado. Mas o senhor acha que hoje é possível, se o senhor tivesse possível. Casado hoje, esse avanço tecnologia... Não digo tanto a televisão, né? Mas eu comprei muitos livros didáticos para as crianças, para elas lerem, né? Hoje mudou muita coisa, mas eu não deixo, né? E não discuto com meus filhos, não dê celular para criança pequena, não dê, entendeu? Porque o dano vai ser grande. É que hoje acaba sendo o subterfúgio dos pais, né? É a babá, né? A babá eletrônica. Substituindo a televisão. Mas o dano vai vir lá na frente. Entende? Vai vir lá na frente. Mas sabe o que eu acho, assim, muito complicado? Que as pessoas têm essa informação, né? Esse final de semana eu recebi um casal de amigos em casa. A gente preparou lá uns comes e bebes e tal, e eles têm um filho pequeno, e aconteceu isso, a criança começou a chorar, tal, aí a mãe tentou, né, amamentar, levou a criança pra lá, brincou, passou pra um, passou pra outro, e aí tipo assim, sentou com a criança, ligou o celular, vai acalmar, ficou assistindo. E aí eu comentei sobre isso, falei, você sabe que isso faz não é bom, mal, né, que não é bom pra uma criança recém-nascida, tal. Mas chama atenção, né, aquele movimento de tela, claridade e tal. Mas as pessoas têm essa informação, mas... Não ligam. Agora, eu gostaria muito de conhecer, eu não conheço ainda, mas eu tenho uma vontade de conhecer muito grande. Já fui no Hospital das Clínicas várias vezes, visitar pessoas doentes na UTI e tal. Mas o que eu gostaria muito de conhecer no Hospital das Clínicas é a clínica especializada em atendimento de dependentes da internet,
celulares e companhia. Eu assisti uma reportagem. Eu gostaria muito de conhecer, porque existe a clínica, existe pacientes que se você tirar, ele entra em crise de abstinência. Eu vi uma reportagem que quem usa algum tipo de droga, a parte do cérebro, né, que vamos dizer, fica corrompida ou fica viciada, a sensação, melhor dizendo, é a mesma de quem tem um vício no celular. Sim. A pessoa que está na abstinência ali de usar uma droga, quando a pessoa fica sem mexer no celular, a sensação, a abstinência é a mesma. Eu vi a dependência. E existe essa clínica psiquiátrica no Hospital das Clínicas para tratar justamente dessas pessoas, adolescentes e até crianças dependentes. Adultos, pastor. Adultos também, né? Nós estamos falando sobre separação, sobre casamento, sobre separação. O senhor que atende muitos casais, qual que é o principal motivo de briga ou de separação? Porque eu sei que o celular é uma das armas. Né? Infelizmente, o celular é uma das armas. Porque a pessoa passa a viver um mundo virtual e esquece do mundo físico, né? A mulher fica ali, entendeu? Ou então o marido fica ali, mas a outra pessoa não conversa, não olha, não questiona, não dá amor, não dá carinho, não dá nenhuma expressão de nada, entendeu? Isso vai matando, né? Vai se tornando um estranho, ficam dois estranhos dentro de casa. Além de que as informações que podem ter ali que são prejudiciais para o casal, né? Falando agora sobre separação, sobre divórcio dentro da igreja, pastor, como que o senhor acaba vendo isso? O casal está ali na igreja, aí procura ajuda. Tem algum caso que o senhor vê que realmente não tem solução? Fala assim, não, realmente tem que divorciar, porque recentemente nós vimos um caso de uma cantora da Bahia, Sara Mariano, que ela havia casado com um rapaz e ela foi morta a mando do próprio marido, né? Ela foi agredida há muito tempo. A gente depois repercutiu nacionalmente essa notícia, depois pegou áudios que ela enviou para a mãe, para a irmã, né, relatando que o marido era agressivo, que ela tentou várias vezes se separar. Existe algum momento que o senhor fala assim, não, realmente tem que divorciar? Ou para tudo tem solução? Olha, 90% dos casos tem solução, se buscar ajuda em tempo oportuno, né? Agora, há situações que não há como a pessoa continuar, né? Por exemplo, nesse caso que você acabou de citar, as agressões. Ela tinha que ter ido embora, ter separado dessa pessoa, aberto mão. Minha opinião, né? Minha opinião, pessoal. Porque a submissão não inclui a aceitação do pecado, da agressão, da injustiça. Isso não é ser submissa, entendeu? Isso não é submissão. Isso é o quê? Subserviência, escravidão, entendeu? É falta de decisão, falta de opinião própria. A pessoa não pode aceitar isso, né? Caso de agressão não é caso de pastoral, é caso de polícia. A pessoa agrediu, não tem que, minha opinião, não tem que me procurar, tem que ir para a delegacia. Procura depois, né? Depois procura, entendeu? Mas a princípio procura o direito, que ninguém tem o direito de agredir ninguém, entende? Então, não que a gente não vai ajudar, mas é um caso que precisa, como oficial de justiça. Eu tive muitas vezes, antes de aposentar, trabalhando, a mando dos juízes, das pessoas que eram meus superiores, mandavam afastamento do lar, o mandado de afastamento do lar. Você tinha que ir lá e tirar o sujeito dentro de casa, entendeu? Era terrível. E isso acontece com médico, com engenheiro, com tudo que é gente, com pessoas simples, entendeu? Então, quando chega ao fator de agressão, pode caminhar para coisa pior. Antes que caminhe a coisa pior, tem que tomar uma decisão. Recentemente tem muitas notícias, né, na mídia. Tem esse caso dessa cantora, que é evangélica, camarada evangélico, pregador, ela é cantora. Tem uma influenciadora cristã também, que acabou se separando por conta disso.
Uma apresentadora de programa de televisão separou recentemente para agressão, uma cantora secular. Então a gente vê que esse caso, esses números de agressões têm crescido muito. E não é só lá fora, aqui dentro também, nas igrejas. O que é isso? O que a Bíblia diz em 1 Timóteo 1:5? Que o amor procede primeiro de um coração puro. O amor procede, nasce, vem de um coração puro. Né? Então, se o sujeito tem uma vida que depois que surgiu essa maquineta, você não sabe o que o cara vê às escondidas. Você não sabe onde ele passa a madrugada, entendeu? O que ele enxerga aqui, o que ele vê aqui, o que ele consome, entende? Então, se o coração dele está cheio de entulho, cheio de lixo cultural, ele não vai conseguir amar a esposa. Ele não vai conseguir amar a família. O coração dele está tomado por outras coisas, né? Primeira coisa, o coração puro. Se o coração está entulhado de lixo, ele não vai conseguir amar. Segunda coisa, uma consciência limpa. Se a consciência dele está cheia de peso ruim, também não vai ajudar. Né? E por último, de uma fé não fingida. Agora, essas pessoas que estavam no púlpito, né? Como é que estava a vida delas? Ninguém vai julgar. Quem julga é Deus. Nós não somos juízes para julgar ninguém. Né? Quem julga é Deus. Mas, será que estavam com o coração limpo? Ou estavam entulhados de coisa ruim? Será que estavam com a consciência limpa, transparente? E o mais importante, será que a fé era verdadeira ou era uma fé fingida? Porque se o camarada na igreja é pregador e na casa dele ele bate na mulher, essa fé dele é uma fé fingida. Então eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho certeza que a fé desse camarada era fingida. Claro, não tenha dúvida. Depois descobrimos vários áudios, né, dela falando dele, enfim. Tá. O marido brigou com a esposa em casa. Um pastor, um pregador, um líder discutiram ali. Ele foi para a igreja. Ele é o pregador da noite. Ele deve pregar ou não? Olha, ele pode pregar. A eficácia é que vai ser ruim. Entendeu? A palavra vai ter efeito porque a palavra é a palavra. Agora, a palavra vai produzir efeito. Ela não volta vazia. Então, mesmo que uma mula pregue, vai ter efeito. Porque a palavra de Deus é poderosa, ela não volta vazia. Agora, se ele está pregando nessa condição, ele está prejudicado. Por que razão? Porque a Bíblia diz que se você está em conflito com a esposa, nem a sua oração não é ouvida. Deus não ouve você. Então ele está pregando para os outros. Ele está perdendo tempo, mas para ele está perdendo tempo no púlpito. Porque a pregação dele pode conquistar outras pessoas. Ele está salvando as pessoas, mas está pecando. Mas ele mesmo, entendeu? Porque a oração dele está prejudicada, entendeu? Eu vi um tempo que a gente ia no monte, né, com algumas pessoas, e a primeira pergunta que eu fazia para o grupo é o seguinte: vocês estão brigados com as mulheres? Se você está brigado com a mulher, volta para casa, porque você vai perder tempo aqui. Eu já fui em monte também várias vezes. Não vai perder tempo. Quando a gente chega no pé do monte, já tem a primeira oração ali, né? No pé do monte. Se alguém tiver alguma coisa contra o irmão, já pede perdão, já se arrepende depois que subir, né? Hoje não sei se tem isso hoje, mas antigamente tinha muito esse temor, né? No monte. O monte é um lugar santo, né? A igreja também é um lugar santo também, né? A sua casa tem que ser um lugar santo. A igreja é um lugar santo apropriada para oração, né? Uhum. Às vezes melhor do que um monte. Sim. Porque um monte é aquela história, né? Entendeu? É bênção, mas às vezes é uma propriedade privada. Há lugares que eu fui orar, que era propriedade privada. E se o camarada escuta o barulho, os cachorros latindo lá longe, lá, se o camarada vem com a arma lá, dá uns tiros lá. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Falando sobre o divórcio, pastor, eu já vi casos de pregadores, pastores, bispo, apóstolos. A pessoa é uma pessoa pública, ela teve um problema no casamento e todo mundo, é possível acontecer isso. Nosso pastor Galdino, ele fala muito isso, não existe família perfeita. Não existe, isso é verdade. Só que eu vejo que alguns, quando se divorciam, ao invés de eles pararem, fazer uma autoanálise, né, reavaliar, não, eles continuam como se nada tivesse acontecido.
A pessoa se divorciou, ela continua cantando, continua pregando, continua testemunhando, continua dirigindo o departamento. E eu já ouvi de algumas pessoas dizendo assim: o meu ministério não tem nada a ver com o que aconteceu. O meu chamado é maior do que isso aí. A pessoa está certa ou errada? Está com problema no casamento, divorciou, ela pode continuar o trabalho dela ministerialmente, pregando, cantando, liderando, regendo, ou não? Qual que é a opinião do senhor? Opinião, não vou julgar porque nós só temos um juiz, Jesus. Ele é o único juiz. Então, a orientação. A orientação, meu pensamento, né? Meu pensamento é o seguinte: o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Ele é aceito por uma questão de extrema necessidade, né? Se um dos cônjuges quer viver uma vida de sujeira, de imoralidade, de promiscuidade e tal, o cristão não pode formar uma unidade com ele, né? Vai ter que separar obrigatoriamente, né? Porque aquele escolheu uma vida de pecado, não dá para continuar. Do contrário, hoje em dia se divorcia por qualquer razão, né? Então, se você está divorciando, fazendo uma coisa que Deus odeia, como é que você quer agradar a Deus? É complicado. Pensa comigo. Eu quero te agradar, mas eu faço uma coisa que te odeia, que tu odeias. Fica difícil, entende? Eu acho que está prejudicado, pelo menos temporariamente, enquanto se acerta a situação, entendeu? Eu acho que está prejudicado. Cada caso é um caso, né? Mas se está fazendo uma coisa que Deus odeia, como não vai afetar em nada a minha vida? Eu admiro muito os pastores antigos, os novos também, mas principalmente os nossos pais na fé. Sim. Pastor Galdino, pastor... muitos já estão na eternidade, pastor Felipe, pastor Mariano e tantos outros que passaram aqui. Esses homens não tinham muita cultura, não tinham muito conhecimento, não eram pessoas de grande, como diz assim, carisma e tal, mas eram pessoas íntegras. Não tinha uma mancha, não havia uma coisa que você pudesse falar da vida desses homens. Não tinha. E eu prezo muito isso, né? Eu respeito muito isso, porque vale mais o seu exemplo do que 1000 palavras. O seu modelo. Jesus foi o nosso modelo. Nós não seguimos Jesus pelas suas palavras apenas, porque ele é o nosso modelo perfeito. E a gente falando sobre casamento, tem a questão do sexo no casamento. Vamos falar de um tema polêmico. Tá muito calmo aqui esse podcast aqui. Vamos, né? Um tema polêmico. Polemizar. Sexo. Qual que é o limite? Existe algum limite para o cristão? Ou o cristão pode fazer tudo, fazer o que quiser? O sexo tá liberado. É a maior alegria física que Deus deu para o homem. O sexo é uma bênção para o ser humano, né? É onde você pode ter uma profundidade de conhecimento com aquela pessoa que você ama. O sexo envolve não só o mundo físico, envolve o mundo emocional, das emoções, dos sentimentos, do amor, mas envolve também o mundo espiritual. Há 3 verbos na Bíblia que falam sobre sexualidade, que falam sobre a relação sexual. O primeiro é conhecer, o segundo é entrar e o terceiro é deitar. Conhecer é a mais alta comunhão, a mais perfeita comunhão, que envolve o mundo físico, emocional e espiritual. Ou seja, você conhece a pessoa na sua totalidade. Abraão e Sara conheceu em todas as dimensões, em todas as áreas, né? Depois, Abraão e Agar não conheceu Agar. Era escrava. Ele entrou Agar. Já é uma relação diferente.
O verbo usado é entrar. Na maioria das versões é entrar. Entrou Abraão a Agar. Já diferenciou. Não é mais conhecer. Por quê? Porque ela não era esposa, era uma escrava. Herdou um filho, claro, porque juntou o gameta masculino e o gameta feminino, vai gerar um filho. É a natureza. Mas não era aquilo que Deus queria. E o terceiro termo é o quê? E o terceiro é deitar. Tá, o marido vai chegar em casa e vai falar pra esposa o quê? Eu quero te conhecer, eu Não, quero deitar. Eu quero... Ele não vai falar, ele tem que fazer, conhecê-la na sua totalidade. Sexo, agora, não é o vale tudo. Por que razão? Para muita gente hoje, fechou a porta do quarto, é o vale tudo. Mas isso é um grande problema. Primeiro, por quê? Porque há tipos de relação que vão trazer problemas. Por exemplo, aumentou em 80% o índice de câncer em homens jovens na região da orofaringe, boca, garganta e laringe, essa parte toda esôfago. E esse tipo de câncer era costumeiro aparecer com os fumantes, os tabagistas, na faixa de 60 anos de idade. Isso começou a aparecer em homens de 35, 40 anos. Os médicos ficaram assustados. Por que está aparecendo esse tipo de câncer em homens jovens? Se esse câncer é proveniente do tabagismo, na faixa dos 60. Eles foram pesquisar e descobriram que o aumento desse tipo de câncer estava vindo do sexo oral. Então, o HPV, que é um vírus que que vai matar no futuro mais gente do que a própria AIDS, né? Só que ele mata, ele fica incubado mais de 10 anos, você não descobre. Quando ele aparece, os tumores cancerígenos do HPV, quando ele aparece, não tem mais o que fazer. Já está danado o negócio, entende? Então, o que acontece? Né? Esse tipo de coisa está acontecendo, as pessoas não sabem disso. Por que é que o governo federal liberou, há poucos anos atrás, a vacina do HPV, que era exclusivo das mulheres, para os homens também? E por que é que o governo vacinou todas as adolescentes de 13 anos com a vacina contra o HPV, né? E depois, certamente, descobriu que boa parte dessas adolescentes talvez já estivesse contaminada, baixou a régua para 9 e vacinou todo mundo com 9. Quer dizer, com 9 ninguém está contagiado ainda. Quer dizer, o governo sabe das coisas. Entende? Então, agora a pergunta é, se fosse natural e se fosse normal, haveria disseminação de doença? Haveria prejuízo? Você conheceu alguma pessoa com câncer na garganta? Eu conheci 2. Meu Deus. Um morreu, e os 2 crentes. Um morreu e o outro escapou por milagre. Sabe o que o camarada comeu durante 6 meses? Esse que escapou por milagre teve sorte. Teve sorte. Não sei se está vivo ainda, não é de outro estado. Mas o camarada durante 6 meses comer e beber através de uma sonda. Meu Deus. Não conseguia engolir um caroço de arroz. No Natal o cara resolveu comer um pouquinho de arroz com caldo de feijão. Eu ia até fazer uma brincadeira, mas teve que correr para tomar aquela, como é que chama? Aquela coisa que dá para o canceroso quando ele está com dores violentas, como é que chama aquela injeção? Morfina. Morfina, meu Deus. Morfina. A dor é tão grande que nem a morfina elimina. Agora, você imagina uma situação dessa? Se fosse bênção de Deus, que vai entrar em crise agora. Então, esse é o problema. As pessoas podem fazer o que quiser. Mas isso precisa ser falado, precisa ser ensinado, né? Mas isso é falado no encontro de casais, para um grupo específico. Porque não dá para falar no culto de domingo. É impossível. Estamos falando aqui porque você me obrigou e tal. Sim, não, e é bom. O podcast é isso, é trocar conhecimento. Então, a mesma coisa. Inclusive, o senhor poderia até indicar o podcast para o grupo Famatsa, para todo mundo assistir. Eu quero indicar. É legal. Vou indicar. A gente está falando sobre esse assunto, né? Se possível, colocar lá dentro. Sim. Então, o que acontece? E também tem outro tipo de relacionamento que causa problema nas veias do coração, inflamação das artérias cardíacas do coração. Então, quer dizer, esse tipo de relacionamento, para aquele sujeito que não sabe de nada, tudo bem. Agora eu pergunto para você, será que tem gente escrava disso? Tem. Tem médicos escravos disso.
O cara fica doente. porque Depois que ele o acostuma, ser humano- fica dependente daquele tipo de relação, ele não quer mais o natural. O ser humano ele é muito imediatista, né, pastor? Ele quer o prazer agora e a consequência vem depois. Aí a mulher fala pro marido, você vai morrer qualquer dia mesmo, então? Um dia você vai morrer, meu amigo. Não é não? Você vai morrer de qualquer jeito. Mas Então... eu acho que você tem o direito de ter todo o prazer, Sim. todo o prazer. Buscar todo o prazer no relacionamento íntimo. E é possível você sair plenamente satisfeito de uma relação saudável, com intensidade, entendeu? Com profundidade, né? E com prazer. E você fica lembrando horas e horas e horas depois. Que coisa boa que foi. Mas sem precisar de cair nesse tipo de coisa. Vamos lá, uma outra pergunta polêmica. Sobre motel, pastor. Sobre o cristão frequentar motel. O senhor é a favor, é contra? Qual que é a visão do senhor relacionado a isso? Eu não sou nem a favor nem contra. Eu penso o seguinte: o seu leito, o leito conjugal de um casal, que o sexo, entendeu? É como um culto. É como um culto. Uhum. Entendeu? Como é que acontece o nascimento do filho? No relacionamento sexual, o homem lança o sêmen, que é o espermatozoide, dentro do ventre da mulher, e lá o ventre encontra o esperma, encontra o óvulo, fecunda o óvulo e gera uma criança que vai depois crescer dentro da... Às vezes 2, 3, 4. Pode ser. Se já aparecer uma mulher com 5. Então, pode acontecer como que chama? Multigêmeo, sei lá. Então, o que acontece? Vai nascer depois de 9 meses. No mundo espiritual, como é que nascem os filhos de Deus? Você tem o sêmen. Sêmen é semente. Abreviatura de semente no latim, né? O zahá no hebraico, o esperma no grego, tanto faz. Mas você tem a semente, certo? O marido vai plantar a semente. Se você está pregando no púlpito, você está lançando a semente. A igreja é a noiva que está recebendo a semente. Lá tem um óvulo que não foi fecundado. O descrente, que não recebeu ainda o evangelho, ele vai ser fecundado. Vem mais perto, pastor. Ele vai ser fecundado pela fé e receber a palavra. E depois ele nasce. Aonde? No batismo. Entende? Então, né? É uma simbologia. Sim. Entende? Então, o leito é sagrado. Agora, no motel, sai uma prostituta dali e você vai deitar com a sua mulher? Ou outro tipo de relacionamento que para o cristianismo não é agradável. Né? E eles podem fazer o que eles quiserem. Eu não sou contra ninguém. Cada um tem a sua individualidade. Vamos dizer que Mas o casal cristão não deveria. Vamos dizer que, tudo bem, não deveria, a opinião do senhor. Deveria. Não deveria. Se houver emergências, necessidade extrema, vá, tudo bem. É melhor ter uma relação no motel do que ser preso na rua com ato obsceno dentro do carro. Tá. Não, eu ia chegar nesse lado extremo, né? Porque assim, tá bom, o casal tá ali em casa, tá num quarto e tal, mas tem um dia que você fala, um dia especial, por exemplo, aniversário da esposa, aniversário de casamento. Vai pro então, hotel. mas aí no hotel também não tem prostituição? Tem sim, mas não é um lugar específico para isso, né? Quer dizer, é mais light. Vai ter também, você nunca sabe, mas você ora, agradece a Deus e pronto. Não, por que eu coloquei esse outro ponto? Porque sempre quando eu vejo alguém falando, o cristão de verdade não vai pro motel tal, aí a explicação é qual que é? Não, porque no motel tem prostituição, no motel tem pecado tal. Então o cristão vai para onde? Não, vai pro hotel. Mas no hotel também. Também tem. É que o motel é específico. É isso. Específico. Né? Exatamente. Específico para isso, para encontros fortuitos. Isso, exatamente. Encontros. Porque só a resposta de dizer, não, vai para um hotel, não, o hotel lá também tem. Também tem, entendeu? Também tem. Mas não é o local. Vai pro carro. E aí, pastor? No carro? Aí no carro pode. É verdade. No carro. Então, eu já fui quando trabalhava. Ufa, que susto. Eu já fui várias vezes. Você foi aonde? Eu fui fazer intimação lá. Tá. Eu já fui em muitos lugares. Outro dia saí da ceia quando eu estava no 45, setor 45. Falei, pastor, eu vou pra boate, hein? Falei, o sangue de Jesus tem poder.
Eu falei, pastor, eu vou intimar lá um gerente lá e tal, e só trabalha à noite, né? Boate agora à noite. Então, mas é ruim se um cristão, outra pessoa, principalmente um pastor, né? Entendeu? Entrando no motel, fica um negócio esquisito, né? O sexo para o casamento, ele é uma bênção, conforme o senhor falou, e graças a Deus por isso. Essencial, Né? fundamental. Essencial, fundamental. Essencial. Agora, para o casamento, para quem é casado e para quem é namorado, pastor? Uma tribulação. Antigamente na igreja, Tribulação. o jovenzinho ia lá, pecava, procurava o pastor, né, para confessar, aí o pastor orava, né, às vezes até falava para a igreja, irmãos, vamos orar pelo fulano, não entrava em detalhes, pelo menos na minha época, anunciava que a pessoa estava fora de comunhão, não entrava em detalhes. Eu sei que mais antigamente chegava a entrar em detalhes, né? Aí passou uma época que a igreja, o pastor anunciava, irmãos, vamos orar aqui pelo nosso irmão fulano de tal, pela nossa irmã fulana de tal, e não falava o assunto, mas aí todo mundo já deduzia, né? Hoje não se fala mais, né? Por questões jurídicas, por questões de ética. E as pessoas também começaram a deixar de procurar, né? Tal. Só que a gente sabe que isso é um grande problema. Qual que é o conselho que o senhor deixa para esse casal de jovens, de namorados, que comeram da fruta antes da hora, pastor? Procura ajuda. Procura ajuda para salvar o seu casamento. Não, que assim, a gente sabe que o lado espiritual, mas a Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas a gente sabe que tem um lado espiritual, mas ele quer, não, eu vou ficar 2, 3 meses sem tomar Santa Ceia, ele quer ser o pastor dele, né? Mas essa questão de procurar ajuda não é só por isso, não é só por não tomar Santa Ceia, tem algo a mais, né, pastor? O que a Bíblia diz? Que aquele que adultera destrói a sua alma. Tem a consequência também. Entendeu? Então, Vera, fica prejudicado, entende? Ele precisa de ajuda, tem que procurar o pastor, falar com o pastor. Entendeu? O pastor não é juiz, o pastor não é um carrasco, não é um delegado. O pastor é um amigo, ele vai ajudá-lo, vai orientá-lo, entendeu? Se houver necessidade de afastar por um período, ele vai fazer, de acordo com as leis estabelecidas e as normas estabelecidas da igreja, entendeu? Mas vai ajudá-lo, porque vai precisar de ajuda. O grande problema é que as pessoas às vezes falham, né, nesse sentido, e não falam com ninguém, não pedem ajuda a ninguém. E depois, acha que casar resolve, né? Não, vamos casar e tá tudo ali. Não vai resolver. As brigas vão começar, as contendas, ciúme exagerado, quebra de comunicação, um não entende o outro, entende? E a vida vira um inferno. Eles não sabem por quê. Aí falam, separamos, vamos separar, porque eu casei com a pessoa errada, entendeu? E às vezes estão tão machucados que dói menos ficar separado do que continuar junto. Como é que é? Dói menos ficar separado do que continuar junto, que estão machucados. Eles têm que ser tratados, curados e continuarem juntos. Entendeu? Muita gente separa assim. Não teve humildade para pedir ajuda, não teve humildade para falar com o pastor, entendeu? Fala com o pastor, conversa com o pastor, fala, aconteceu isso, isso e isso, entendeu? A Bíblia diz o quê? Em Tessalonicenses 4:3, né? Que o jovem deve fugir do relacionamento pré-conjugal. Ele tem que obedecer. Se ele não obedece e é cristão, errou, conversa com o pastor. Errei. Errar é humano. Todo mundo pode errar. Mas é importante que ele conserte isso. Agora, fingir que não aconteceu nada é problema. Porque lá na frente, aquela ferida vai infeccionar e vai se tornar mais grave. Então, o que é melhor e mais fácil? Curar um machucadinho que você fez, colocando um remedinho, curando aquela ferida, ou deixar infeccionar e tomar a mão inteira, o braço e depois ter que amputar? E sabe qual que é o pior nessa situação? Que às vezes tem um casal de jovens que estão ali namorando, né? Aí, infelizmente, tem um deslize, o menino e a menina caem. Aí eles não confessam o pecado. Não, vamos orar nós aqui, vamos fazer um jejum, né? Vamos prometer que não vamos fazer mais, vamos ficar 2, 3 meses sem tomar Santa Ceia. Difícil não fazer mais, porque a energia está saindo pelo ladrão, depois né? Depois da primeira. Muito hormônio. Aí, beleza. Aí tudo bem, né? Só o pensamento é vamos casar, como se o casamento fosse solucionar um problema. O casamento não vai solucionar um problema. Não vai. Né? Não vai encobrir esse erro. Só que eles não casam, mas eles terminam.
É muito comum isso. Só que aí o que acontece? Ele não confessou, ela não confessou e eles terminaram. Aí depois o que vai acontecer? Ele vai namorar com outra. Ela vai namorar com outro, que não vai ficar solteiro o resto da vida. E infelizmente o que normalmente acontece? Vai cair de novo. Por quê? Porque não foi curado lá atrás. Sim, não foi curado. É muito comum. Um dos sintomas do relacionamento íntimo pré-conjugal é exatamente essa divergência. É aquela história, Romeu e Julieta, um é apaixonado pelo outro. Aí tropeçam os dois. Aí viram inimigos. Começam a brigar. E aí não se entende mais, não tem mais acordo, cada um quer pro seu lado e tal. Acontece muito isso na vida secular. Aí o que acontece? A menina fica lá, sofre principalmente se engravidou. A gravidez inteira, né, sozinha, rejeitada, e o cara aqui. Aí nasce o bebê, o cara vê que é o nariz dele, o olho dele, é a cópia dele. Ele quer reatar. A menina fala, não quero. Você não me ama. Você me deixou sofrendo esse tempo todo e agora você quer o quê? Só para dar um nome pro seu filho? Não, eu vou cuidar dele sozinho. Então, isso é um dos fatores, entendeu? Que o relacionamento pré-conjugal vai gerar, entende? Então, se aconteceu, busque ajuda. Para quê? Para você ser curado e principalmente manter o seu casamento. Do contrário, vai ficar trocando de parceiro como se troca de roupa. E não vai chegar a lugar nenhum. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Mas dentro desse assunto de você ter uma relação sexual, no namoro, né, a gente entende que é fornicação. Quando a pessoa é casada e ela tem relação sexual com ou uma outra pessoa, é adultério. Sim. Digamos que o homem lá cometeu adultério ou a mulher, né? Normalmente isso é mais imputado ao homem, mas a gente sabe também que... né, ocorre de ambos os lados. Ambos os lados. Aí o camarada procura o pastor ou o líder e tal para confessar. Só que ele não quer contar para a mulher dele. Ele procurou o pastor ou o líder, ou às vezes até o próprio líder acaba orientando, ou o pastor, não fala para sua mulher e tal, né? É certo ou errado? Ou vice-versa, a mulher procurou lá a líder dela, dirigente do ciclo de oração, ou procurou o pastor, mas se eu falar para ele ou falar para ela, qual o conselho que o senhor deixaria nesse caso? Olha, isso é muito, muito sério. É uma pergunta terrível. Eu vou contar uma... Já aconteceu isso? Você já pegou um casal e alguém... Não, graças a Deus não. Mas eu ouvi uma história e eu vou contar para você, rapidinho. Quando eu estava ainda fazendo o curso teológico, 30, 40 anos atrás, o pastor contou a experiência de um pastor que ouviu uma confissão dessa natureza. Principalmente quando é pastor, né? Mas não era pastor, não. Não era pastor, era um membro da igreja. Um empresário, uma pessoa bem sucedida. E aconteceu essa fatalidade. De descuido e caiu. E aí ele procurou o pastor e falou, olha, pastor, eu queria confessar uma coisa para o senhor, mas eu quero que o senhor me prometa uma coisa. Que o senhor não vai tornar isso público. Não vai contar para minha família. O senhor pode me disciplinar, me tirar a responsabilidade que eu tenho. Mas não conte isso para minha família. E o pastor falou, não, pode falar. Eu não vou falar nada a ninguém. E ele falou, aconteceu isso. O senhor fez isso? Aí, depois, publicamente, ele falou. Meu Deus. Para todo mundo. E aquele homem, a mulher não suportou, separou. Os filhos rejeitaram ele. Ele entrou em decadência, perdeu a empresa, perdeu tudo, virou mendigo e andou pela rua como mendigo durante anos. Um dia o pastor foi pregar numa cidade vizinha, próxima, sei lá, e desceu no aeroporto e tal, e estava andando em direção à igreja, alguma coisa assim, e um mendigo parou ele e disse para ele, o senhor me conhece? O pastor disse não. Todo sujo, barbudo, despenteado, rasgado, fedorento. O senhor tem certeza que o senhor nunca me viu? Não, nunca lhe vi. Ele falou assim, mas eu sei quem é o senhor. Eu lhe conheço. E eu estou aqui, nessa situação, porque o senhor me prometeu uma coisa não cumpriu. E não cumpriu.
o Senhor prometeu que não ia tornar público a vida. Esse pastor disse: eu sei, quando eu chegar no céu, eu vou responder por essa vida. Então, é muito sério lidar com vidas, principalmente nessa questão do aconselhamento. É preciso ser um poço sem fundo. Se você prometeu que não vai falar, você tem que carregar para o seu túmulo com aquilo que você ouviu. Não importa o que foi. O importante é você ter a consciência de que você prometeu diante de Deus de ajudar aquela pessoa. Se você não tiver condições, não prometa. Eu já ajudei pessoas assim. E eu não coloquei a público. Era um outro tipo de pecado, não era na área sexual. Mas era uma coisa muito grave. E eu não abri a minha boca, ninguém soube disso. Então, é importante aconselhar. Em algumas partes é mais difícil do que pregar. É mais difícil do que dar aula de teologia. É aprender a tratar cada cristão como um herdeiro de Deus, um cidadão dos céus. E não existe cidadão de segunda categoria no céu. Todos aqueles que estão na igreja, que são salvos em Cristo, são cidadãos dos céus. E no céu não há divisão de classe A, classe B, classe C, o mais rico, o mais pobre, não. Todos têm as mesmas prerrogativas. E nós temos que tratar o médico, o psicólogo, o engenheiro, o advogado, da mesma maneira, tratar também o auxiliar de cozinha, o empregado doméstico, o auxiliar de limpeza, tem que ter a mesma atenção, o mesmo compromisso, o mesmo carinho, o mesmo amor, para que as coisas funcionem. Pastor, para esse casal que assistiu o nosso podcast e precisa de ajuda, de uma orientação, como é que faz para encontrar o senhor ou para agendar algum atendimento? Eu posso deixar o meu telefone. Né? Ou então, melhor, né? Vá até a ADSA. Se você não conhece a ADSA, a ADSA, Assembleia de Deus de Santo Amaro, ali na rua Piranchins, ou na rua João Alfredo 527, e você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido, né? E você fala que quer conversar com o pastor Simeão. Eu vou lhe atender, tem o dia específico, nós vamos te atender, né? E vamos ajudar dentro daquilo que estiver no nosso alcance. Nós não somos ninguém especial. Eu sou apenas um faminto que posso dizer para você onde você encontrar o pão. E o pão é Jesus Cristo, o pão da vida, que pode te alimentar, te fortalecer e principalmente te fazer encontrar a porta de saída. Que maravilha! Eu quero aqui agradecer o nosso querido pastor Simeão Rosa, que é líder do Ministério de Família da ADSA Brasil. Nós vamos marcar mais um outro episódio com o senhor, porque tem muita coisa que eu queria falar e sei que esse episódio vai abençoar muitas famílias, muitos relacionamentos, pessoas que tinham dúvidas sobre determinados assuntos. Eu acho que foi um pouco esclarecedor, eu acredito que tem gente aí com muito mais dúvida, tem muito mais perguntas, mas aos poucos a gente vai alinhando. E para finalizar, como é que está o projeto da FAMADSA para 2024, pastor? Nós estamos seguindo uma orientação do pastor Galdino, que é o nosso presidente, e tivemos algumas dificuldades em 2023. Ele deu uma sugestão e nós vamos fazer trabalhos regionais. O culto de casais será regional. E, por último, vai ser um grande culto na sede com todas as regionais, no mês de outubro, se não me falha a memória. E a tendência agora é ganhar uma nova dimensão. E as datas eu não tenho aqui comigo, né?
Mas vão reunir, como a Joadsa reúne 3 ou 4 setores, Que e legal. fazer um evento X, né, em tal determinada regional. Aí, ó, os projetos regionais estão dando fruto, hein? Já é Joadsa, já é Semadsa, Essa foi a ideia do pastor. Madsa, e agora é casais. O pessoal queria que ficasse na sede, né? Mas nossa equipe, o pessoal, não, vamos ficar na sede, tal. Eu falei, não, vamos seguir a proposta do nosso pastor, ele deu essa ideia e eu achei genial. É claro que eu tenho algumas dificuldades, que eu falei que eu sou um sujeito meio analógico, né? Eu admiro vocês, que vocês são tudo do mundo digital, olha ali, olha que coisa linda ali, tudo faz funcionar os negócios, né? É uma maravilha. Eu ainda sou meio... Nós aprendemos juntos, nós vamos compartilhando experiências. Mas eu aceitei a proposta, fiquei muito feliz e vamos trabalhar para isso. É isso aí, pastor. Conte com a gente, conte com a equipe de mídias aqui, de marketing da Eu agradeço muito. Nós estamos aqui para trabalhar em prol desse ministério que a gente sabe que é muito importante e talvez é um dos mais importantes, né, na igreja. Se não for o mais importante. Porque a igreja, na verdade, começa em casa, né? É verdade. Primeira igreja em casa. Primeira igreja em casa. Orar, ler a Bíblia junto com a esposa, cantar junto às vezes, né? Isso é muito importante. E tem que começar de namoro, hein? Tá namorando? Ora junto. Namorando aqui, quem tá ora namorando junto. Aqui, ó. Tem que orar, ler a Bíblia junto, tem que ir pro monte junto, pra vigília. Tem uns aí que estão seguindo esse conselho. Ei, maravilha. Vamos ser tudo abençoado, né? Maravilha. Tô feliz, pastor Marcelo deve estar feliz também. Com certeza. O meu amigo, meu xará Fábio também deve estar feliz, é isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade, Fábio Filho, pastor Fábio Filho, André, Felipe, Ellen. Deus abençoe vocês pelo trabalho que vocês fazem. Eu acredito que essa é uma forma de alcançar milhares de pessoas, ajudar milhares de pessoas, que a igreja fica restringida ao número X. Vocês não têm esse limite, vocês estão no ar e é capaz de abranger não só o Brasil, como até o exterior. Deus abençoe e prospere. Maravilha, pastor. Muito obrigado. Aproveitando, então, essa deixa, agradecer também aos nossos líderes, pastor Galdino, pastora Liliana, que tem essa visão, né? Essa visão extraordinária de ampliar a Igreja Adsa Brasil, que hoje não é somente a igreja física, local ali, através desse projeto que a equipe de mídias da Adsa Brasil lidera, né? Tem transmitido cultos, postado conteúdos, informações, né, nas redes sociais, e isso tem abençoado a vida de muitas pessoas. E o podcast é mais uma ferramenta de evangelização da Adsa Brasil, então nós agradecemos aos nossos pastores. Eu queria mandar um abraço para minha esposa, que é minha grande companheira, minha ajudadora, está comigo sempre. Ela é grande parte desse trabalho que eu faço, né? Também minha filha Keila, minha filha Elisa, que está vindo da América agora, ficaram uns dias com a gente aqui, né? E para eles, meu filho Gerson, um grande abraço para toda a minha família. Que maravilha, é isso aí. Aproveitar também e mandar um beijo para minha esposa Kelly, os meus filhos, é lógico, não pode perder a oportunidade. André, quer mandar um beijo aqui para Elaine, já mandar um beijo para Bela? Fala aí.